Você provavelmente já conhece os grandes benefícios de se investir em fundos imobiliários. Porém, tão importante quanto investir todos os meses, comprar mais cotas de fundos imobiliários, é você saber também analisar os fundos para que você consiga escolher os melhores disponíveis no mercado financeiro. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que um iniciante deve analisar um fundo imobiliário. Aquela pessoa que está começando, que não tem familiaridade, não sabe onde encontrar as informações e até mesmo como interpretar elas. Então eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo aqui até o final, você não vai cair aí em nenhuma emboscada, não vai investir da forma errada o seu dinheiro. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo vai ser uma super aula gratuita para você, para que você consiga escolher os melhores FIIs. Então vamos aprender a analisar na prática. Bora! E antes, se você quiser tirar alguma dúvida diretamente comigo, eu recomendo que você me acompanhe no Instagram, @carol.jovens, porque eu respondo mais de 50 perguntas toda semana. É só você mandar lá na caixinha de perguntas. Então, o primeiro ponto do nosso checklist é a diversificação dos fundos imobiliários. Você vai precisar encontrar a informação se aquele FII ele é multi-imóvel ou mono-imóvel. E para isso, eu, Carol, vou usar alguns sites durante esse vídeo que eu vou compartilhar aqui com você. Entrei aqui no site do Funds Explorer. Você vai ver que tem vários fundos imobiliários para gente analisar. Então eu vou digitar aqui XPCM11. Esse FII então é o XP Corporate Macaé. E então a gente vai rolar um pouquinho aqui para baixo para ver quantos ativos ele tem no seu portfólio. Então olha só, aqui embaixo, localização dos ativos, ele já me dá a informação que esse fundo imobiliário ele é mono-imóvel, porque ele tem só um ativo no seu portfólio que está localizado no Rio de Janeiro. Então aqui a gente já sabe que ele é mono-imóvel e está fora da nossa lista para investir. Por quê? Porque um fundo imobiliário monoimóvel, ele tem mais risco. Porque pensa comigo, você está investindo em somente um imóvel. Se você tiver problema, com aquele inquilino, com esse imóvel, isso vai afetar muito a cota do fundo imobiliário, diferentemente de outros fundos imobiliários que possuem 5, 10, 15 imóveis no seu portfólio. Vamos dar uma olhadinha aqui então, olha só, no HGRE11. Então vou rolar a tela aqui para baixo e olha só, este fundo imobiliário tem 19 ativos, é uma grande diferença. Então esse aqui a gente chama de multi-imóvel e é o mais aconselhado, mais indicado para iniciantes, porque como eu falei, se tiver problema com 2 imóveis, não vai impactar tanto. E aí, caso você queira saber em detalhes quais são os imóveis, tem todas as informações detalhadas logo aqui embaixo. Agora então, vamos entender o que é multi-inquilino e mono-inquilino. Olha só esse outro fundo imobiliário que eu peguei de exemplo, que é o HGRU11, que mostra no relatório dele a exposição por locatário. Tá vendo que eles têm contratos com Carrefour, Pernambucanas, DMA, Ânima. Então aqui a gente já consegue ver que ele é multi-inquilino. Se der problema com a Pernambucanas, os outros inquilinos vão continuar pagando ali normalmente. Já temos também o oposto, que é um mono, como por exemplo o BBPO11. Esse fundo, olha só que interessante, ele é multi-imóvel porque ele tem 63 ativos no seu portfólio, só que ele é mono-inquilino, porque todos esses ativos aqui são de somente um inquilino, que é o Banco do Brasil. Ou seja, se o fundo tiver algum problema com o Banco do Brasil, os investidores deste FII terão problemas. E aí, para você encontrar essa informação, eu sempre recomendo que você digite no Google o nome do fundo imobiliário, por exemplo, HGRU11/RI. Você vai entrar então no site oficial de relação com investidores,
do fundo imobiliário. E então você vai baixar os relatórios ao investidor. No caso aqui eu baixei o mais atual de maio e procurei aqui nesse PDF com 15 folhas a informação dos locatários, que está bem aqui. Então, resumindo esse primeiro checklist, iniciantes prefiram fundos multimóveis e multi-inquilinos. Depois, então, nós vamos para o nosso segundo check, que é a taxa de vacância. Então, nós temos a taxa de vacância física, que é em relação à área bruta locável, que a gente chama de ABL, e nós temos a taxa de vacância financeira, que corresponde à porcentagem de aluguéis que não estão sendo pagos porque aquele espaço não está alocado. Então, um mostra a área bruta locável e o outro mostra em percentuais financeiros. Então, para encontrar essa informação também é muito fácil, você vai entrar no relatório. Então, aqui a gente consegue ver que o fundo está deixando ali na mesa quase 95 mil reais. Mas a gente também consegue ver aqui no site do Funds Explorer, porque lá embaixo tem uma aba que mostra a vacância. Então, olha só, aqui está desatualizado, né? Os últimos dados são de janeiro de 2022 e a gente consegue ver que a vacância nessa data financeira era de 6,5, a vacância física de 6,9, então a ocupação financeira mais de 90% dos imóveis alugados. Então, cuidado com imóveis que estão com uma vacância muito alta. Caso esteja, é interessante que você vá buscar mais informações para entender por que aquele fundo imobiliário está com uma taxa de vacância tão alta, para ver se é furada ou se talvez até uma oportunidade para estar entrando. Vamos então agora ao nosso terceiro checklist, que é o Dividend Yield, que basicamente é a relação entre o rendimento distribuído e o valor da cota. E aí um erro que a maioria das pessoas cometem é olhar somente o Dividend Yield para estar entrando em um fundo imobiliário. Não cometa esse erro de principiante. Quanto mais o fundo imobiliário está pagando de dividendos, maior é o risco embutido nele. E onde que a gente encontra essa informação? Muito simples também. Você pode entrar aqui e procurar essa aba chamada Dividend Yield. A gente consegue ver que em relação ao preço da cota atual, os cotistas deste fundo imobiliário recebeu em torno de 8,96% nos últimos 12 meses. E lembrando, isso aqui já é isento de imposto de renda, né? Esses aluguéis, eles não possuem IR. Então, eu recomendo que você role um pouquinho para baixo a tela e aí você coloque num gráfico de 5 anos. Porque quando a gente tem um histórico maior, fica mais fácil de analisar se o pagamento dos dividendos foi constante. Aqui no caso do HGLG11, a gente consegue ver que é um fundo imobiliário que distribui de forma muito constante e possui alguns momentos que tem um dividendo extraordinário que o fundo imobiliário faz de tempos em tempos. Aqui embaixo, então, a gente tem mais algumas informações. A gente consegue ver que este FII pagou R$ 1,50 por cota, o equivalente a 0,9%. E nos últimos 12 meses pagou 14,7% em relação, né, ao preço da cota, e o Dividend Yield em torno quase ali de 9%. Aqui embaixo a gente tem a data com e a data do pagamento. Então, sempre que você quiser receber os dividendos, você tem que comprar as cotas dentro da data com. Então, por exemplo, a data com aqui era até dia 30/6/2023. Então, se você comprar um dia após essa data, você não vai ter direito a receber os dividendos no mês seguinte. Mas se você comprar até dia 30/6/2023, você vai receber no dia do pagamento, que será no dia 14/7/2023. Então, dentro da data se chama data com e aí um dia após se torna data X, que significa que você não vai ter direito ali aos dividendos do próximo mês. E agora, bora para o nosso próximo ponto aqui do checklist, que é a liquidez. Ou seja, esse fundo imobiliário, ele é muito negociado na bolsa, ele é pouco negociado? Essa informação também é importante que a gente tenha, e para isso a gente sempre pode olhar
aqui nessa aba de liquidez média diária. Eu não sei se vocês sabem, mas o HGLG11 é um dos maiores fundos de logística do Brasil. Então, obviamente, ele tem uma liquidez muito alta. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro fundo chamado ALZR11, que já tem uma liquidez muito inferior se comparado com a HGLG11. Então aqui ele tem uma liquidez média em torno de 2,5 milhões por dia, o que ainda assim é uma ótima liquidez diária. Agora, olha só a diferença entre os dois fundos que eu mostrei e esse aqui é um fundo que tem apenas um imóvel lá no Rio de Janeiro, que é o XPCM11. Tem uma liquidez muito mais baixa, em torno de apenas 40 mil por dia de negociações. Então, fundos imobiliários que têm uma liquidez baixa, é preciso tomar cuidado e eu acho que iniciantes devem evitá-los. Isso porque um grande investidor, pessoa física, ou até mesmo um investidor, pessoa jurídica, podem influenciar de forma muito fácil estes fundos imobiliários com baixa liquidez, porque se o investidor envia uma grande ordem de compra ou até mesmo uma grande ordem de venda, vai impactar muito os preços da cota. Então, para quem está começando, eu sempre recomendo que inicie pelo menos os estudos pelos maiores FIIs do Brasil. Inclusive, olha só, vou deixar aqui uma dica para vocês, vou colocar uma listinha aqui do lado dos 15 maiores fundos imobiliários do nosso país para você estudar. E só por essa dica, eu acho que eu já mereço o like nesse vídeo, afinal eu tô te entregando aqui conteúdo de valor, informações importantes para que você comece com o pé direito nos fundos imobiliários e consiga evoluir a sua carteira de investimentos. Então, não esquece de deixar o like, porque assim esse vídeo vai chegar para muitos brasileiros. E agora vamos então para o nosso próximo check, que são as taxas cobradas para investir em um fundo imobiliário. E para encontrar as taxas, eu recomendo que você vá no relatório oficial do fundo imobiliário e procure por taxa de administração. Então aqui a gente consegue ver que este fundo imobiliário, o HGLG11, vai te cobrar 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. E como funciona essa taxa? Ela é paga mensalmente, então ela vai sendo provisionada e aí ao final do mês ali ela é cobrada, porém já é descontado automaticamente. Você não precisa se preocupar em pagar alguma taxa, colocar algum dinheiro na corretora, nada do tipo. Isso aqui já é descontado automaticamente. E aí você vai se perguntar, tá, Carol, mas como que eu sei se essa taxa é justa ou não? Uma dica que eu dou é você olhar outros fundos imobiliários do mesmo segmento. Então, por exemplo, aqui nós temos o HGLG11. Você poderia olhar também o fundo BTLG11, que também é um fundo de logística, ou talvez o XPLG11, que também é um fundo de logística. Dessa forma, você consegue comparar e ver se tem algum fundo imobiliário que talvez esteja cobrando uma taxa acima da média. O mais importante é você olhar os resultados daquele fundo imobiliário para ver se vale a pena pagar a taxa ou não. E para entender se o fundo imobiliário está te entregando um bom retorno ou não, a gente já vai para o nosso próximo ponto do nosso checklist, que é o track record. O que é essa palavra em inglês, Carol? É a performance do fundo, ou seja, a gente vai olhar todo o histórico dele. E aí mais uma dica, quanto mais antigo for o fundo imobiliário, melhor, porque se ele for muito novo, tipo foi criado 1 ou 2 anos, a gente não vai ter um histórico muito grande para estar analisando o trabalho da equipe de gestão. Então, essa informação a gente também vai encontrar no relatório e a gente vai procurar aqui então, ó, a aba de rentabilidade. Então aqui na linha em azul claro, a gente tem o rendimento do IFIX. O IFIX é o principal benchmark, o principal parâmetro dos fundos imobiliários, porque ele representa um índice com os principais FIIs do Brasil. Então a gente só vai investir em um fundo imobiliário que entrega um retorno superior ao índice IFIX. Depois aqui a gente tem o rendimento do CDI bruto,
que é essa linha azul. Depois nós temos o ganho de capital, então a valorização da cota, que inclusive está abaixo do CDI, porém nos fundos imobiliários é importante a gente analisar o reinvestimento dos dividendos. E aí nesse caso, se a gente considerar a valorização da cota mais os dividendos, a gente tem aqui então essa linha amarela que ficou muito acima do CDI e do IFIX. Então, desde o início, a gente teve um retorno de 453%. E agora, mais uma dica. Meu Deus, esse vídeo aqui tá uma super aula. Se você concorda comigo, deixa o like. Eu vou entrar aqui no site Mais Retorno, um site que eu uso, que poucas pessoas conhecem, que a gente consegue fazer comparação entre ativos, entre fundos de investimento. É muito utilizado por profissionais do mercado financeiro e você vai ver como é simples estar utilizando. Eu vou clicar aqui então em ferramentas, depois comparador de ativos e vou digitar aqui então BTLG11 e depois HGLG11. Ou seja, aqui você vai conseguir comparar dois fundos imobiliários ou até mesmo mais ativos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 3 fundos diferentes do mesmo segmento de logística. E aqui então eu consigo ver que no período ótimo, que é quando os 3 fundos imobiliários já existiam ali em torno de 2018, o BTLG11 foi o que se saiu melhor. Porém, se eu colocar aqui no gráfico de 2 anos, a gente já consegue ver que o jogo muda. O BTLG11 ficou em último, com apenas 13% de retorno, enquanto o XPLG11 entregou um retorno maior, em torno de 24,8%. Então aqui você consegue comparar com o CDI, até mesmo com o IFIX, o índice que eu estava comentando aqui com você. E aqui embaixo nós temos mais informações importantes, como por exemplo a volatilidade, que é uma das coisas mais importantes que você tem que analisar, que é o risco, né, daquele fundo imobiliário. A gente consegue ver que a volatilidade deles é muito próxima, em torno de 18% a 20%, enquanto o índice tem uma volatilidade menor, em torno de 10%. Então, antes de investir em um fundo imobiliário, você tem que vir aqui e olhar a volatilidade. Isso aqui é a volatilidade anual. Então, você estaria disposta a perder 20% do seu capital, 15%? Porque isso pode acontecer. Então, se você não aguenta essa oscilação, o ideal é que você busque outros investimentos, como por exemplo fundos multimercados, alguns produtos de renda fixa, que têm uma volatilidade, um risco muito menor. Aqui nós temos mais algumas informações, como por exemplo o índice de Sharpe, que é um dos índices mais usados para a gente ver relação entre risco e retorno, mas eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo. Se esse vídeo aqui tiver muitas curtidas e muitos comentários, coloca aqui embaixo o que você achou dessa aula e se você quer uma aula parte 2, onde eu posso me aprofundar e trazer mais pontos do checklist que eu uso para analisar fundos imobiliários, um pouco mais complexos, que vai te auxiliar a escolher melhor os seus FIIs. Então, se você quiser a parte 2, coloca aqui embaixo nos comentários #parte 2, que aí, quem sabe, eu gravo aqui para vocês. Então, por hoje é só. Espero de coração que essa aula te ajude a investir melhor o seu dinheiro e bons investimentos. Esse foi mais um vídeo do canal Jovens na Bolsa. Meu nome é Carol e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo!